Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, aqui estão os santinhos que eu falei que eu ia fazer o vídeo para mostrar para vocês como se faz. Eles são ímãs de geladeira. Santo Antônio e São Francisco. Eu vou mostrar para vocês, então, o material que eu uso para fazer essas duas peças, tá? Cola PVA. Tinta café ou marrom para fazer as sobrancelhas e as pestaninhas, tá? Tem que ser PVA. As massas nas cores pêssego, marrom, branco, um pedacinho de amarelo a gente vai usar e um pedacinho de laranja, tá? Palitinho de dente, tesoura, ferramentas. Essa para cortar, que a gente chama de gravatinha, esta para marcar, essas duas que eu caminhei bastante pela cidade e fui encontrar lá na Fazer Arte, que fica na 18 do Forte 812. Quem atende lá é a Cristina Graziotinho, uma querida, uma fofa, e lá tem muito material para artesanato. Pincéis, esse fininho, esse aqui mais grossinho, mais duro, um rolo para espichar massa, arame dourado, 2 ímãs. Eu gosto desse pretinho que ele fica bem firme na peça e adere bem na geladeira. 2 continhas ou miçangas, pode ser preta, marrom, verde, azul, na cor que você quiser fazer os olhinhos dos santinhos, tá? Uma bandejinha ou pratinho, que a gente vai trabalhar a tinta para fazer as pestanas e as sobrancelhas. Um guardanapo de papel ou um paninho. De material é isso. Um copo com água ou um recipiente com água para limpar o pincel. E o giz pastel que eu uso para fazer as bochechinhas, tá? Para dar a cor na peça. É isso aí, então. Vamos começar? Vamos botar a mão na massa, então? Vamos lá. Bom, eu começo pelo corpinho, tá? Essa parte aqui, ó, é um triângulo. Então, eu vou separar as partes que eu vou usar para fazer o corpo. Começando pelo triângulo, que é o corpo, as mangas e a palhinha que fica lá no pescoço dele, tá? Então, eu vou separar 23 gramas do marrom. Essa tem que ser sempre sovada, depois que eu pego do pacotinho. Sempre bem sovadinha. E eu vou separar essas 23 gramas em 3 bolinhas. Uma vai ser a palhinha, a gola. 2 para as mangas. E o restante é o corpinho. Tá? Uma bola maior. Vou transformar essa bola numa coxinha, ó. Assim. Vou achatar e vou trabalhar ela para ela ficar mais em forma de triângulo.
Tira a marca da mão. Vou pegar a minha esteca e vou marcar aqui no meio assim, ó, mais ou menos no meio, pra fazer a cintura dele. E pra marcar, pra fazer os frisinhos de que a roupa tá amarrada, eu vou fazer assim, ó, grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. E de baixo eu vou fazer só um charminho assim, pra dar uma sensação de que a roupa é larga, né? Fazer umas nervurinhas ali. Vou botar pra secar. É bem importante ter uma esponja para colocar as peças para secar. A minha tá velhinha, tá usadinha, mas ela me ajuda bastante. E eu vou colocar as peças ali para secar. Vou colocando ali. Manga, uma bolinha, uma coxinha mais alongada. E vou dobrar essa coxinha alongada. Esse vai ser o meu braço direito. Vou fazer aqui, então, do lado de fora, a marquinha do cotovelo. Ponho para secar. Vou fazer agora a esquerda. Uma coxinha alongada. Dobra. Vou marcar pro outro lado, que este aqui é o braço esquerdo. E ponho para secar. Essa é a palhinha. Uma bolinha, vou achatando e ajeitando as beirinhas para ficar redondinho, tá? Vou botar para secar também. Agora, eu vou fazer as partes que são de cor de pele. O pêssego que eu mostrei antes para vocês. Então, é a cabecinha dele, as mãos, os dedos dos pés e o rostinho do menino Jesus. Tá bom? Eu vou usar a minha massa pêssego. Para o rostinho, mais ou menos 16 gramas. Que dá uma bolinha mais ou menos assim. Mãos. Vamos cortar então para cabeça. Cabeça, orelhas, nariz e mãos, tá? Não esquecendo sempre de sovar a massa quando eu pego do pacote, mesmo que eu já tenha trabalhado com ela antes, pego aquela cor, eu sempre tenho que sovar, tá? Bolinha. Mais ou menos assim, do meio pra cima, eu vou marcar com o meu dedo a bolinha. Ó, bem assim. Vou tirar a marca. Aqui a testa e aqui são as bochechas, tá? Tirar a marquinha. Dá uma achatadinha, como é imã de geladeira, né? Tem que ser mais chatinho. Tira a marquinha. Com palito de dente eu vou marcar onde eu quero colocar os olhinhos. Eu gosto de colocar os olhinhos bem afastados assim. Bem na marca onde eu fiz com o dedo. É a marca dos olhos que a gente chama, tá? Coloco a miçanga. Como ela tem um buraquinho no meio, facilita pra gente pegar com palito. Coloco a miçanga e aperto com o dedo. Tiro alguma marquinha que tenha.
Vou aproveitar para colar o narizinho. Um pinguinho de cola bem pequenininho. Dá uma apertadinha. A gente seguia pelos olhos, né? Bem no meio dos olhos. Vou colar as orelhas. Bem do ladinho dos olhos, do lado da cabecinha. Vou marcar. Por aqui. Fazer um buraquinho que vai até a cabeça. E giro. Tá bom? As mãos. 2 bolinhas. Uma coxinha. Vou achatar. Vou fazer a mão direita. Então, eu vou cortar pra cá. Um triângulo, eu tiro daqui. E tiro a marca da tesoura com o dedo assim. Dando batidinhas, apertando. E vou fazer um biquinho aqui no final da mão pra encaixar na manga. Uma coxinha, achata. Vou fazer a mão esquerda. Então, vou cortar pro outro lado. O triângulo. Vou tirar a marca da tesoura. Faço o biquinho para encaixar na manga. E aqui. Mão esquerda, mão direita. Vou marcar a boquinha. Pego o nariz como referência, bem embaixo do nariz. Aperto, marco e tiro devagar para não estragar minha massa. Tá bom? Vou botar para secar e vamos montar o corpinho. Corpo, braços e a palhinha. Bom, dá uma ajeitadinha aqui. É bom a gente sempre usar as peças assim mais ou menos secas, não ir modelando e montando, até porque a gente pode deformar a peça, tá? Eu misturei aqui um pouquinho do pêssego, um pouquinho do amarelo e um pouquinho do marrom. Uma bolinha de cada, mais ou menos do mesmo tamanho, mesma quantidade. Para quê? Para fazer essa cordinha aqui, que vai na cintura dele. Eu misturei essas cores para ter a diferença da roupa, do tom do marrom, tá bom? Eu vou fazer um rolinho. Vou pegar no meio, dobrar e vou torcer. Vai ficar aqui. Vou passar cola. De preferência, a gente usa cola onde vai colocar a peça. Porque essa cola, depois, ela seca e fica brilhosa. E aparece. Vou colocar aqui e vou cortar. Vou deixar um pedaço para colocar pro lado, para ficar um acabamento bem legal. Assim. O ímã de geladeira tem que ficar retinho atrás, senão depois interfere na posição dele da geladeira, tá? Se ele não fica reto, o ímã fica torto e ele não para na geladeira. Os pedacinhos que sobraram, eu vou fazer um novo rolinho. Vou dobrar no meio, torcer. Cortar aqui, que ficou muito comprido.
achatar a pontinha para poder encaixar aqui. Essa cola ali onde eu vou colocar ele. Colocar assim e colocar pra baixo. Prontinho. Colocar os bracinhos. A cola de preferência raspadinha, pra não ficar amontoada. Que depois você põe a peça e ela se expande. Ela se espalha. Em cima, onde eu vou botar a palhinha também. Então, bracinho direito. Bracinho esquerdo. Aquela marquinha que eu fiz vai ficar pro lado de fora. Vou fazer os buraquinhos na manga para eu encaixar as mãos depois. Finca e torce. Finca e torce. Vou colocar a palhinha em cima e vou apertar na frente, ó, para deixar aqui nos ombros mais abertinho. Bom, então o corpinho está montado. Eu vou colar as mãos. Vou botar cola bem no buraquinho aqui, onde eu vou encaixar a mãozinha. E nessa hora, você tem que decidir se você vai fazer o Santo Antônio ou o São Francisco. O São Francisco fica com as mãozinhas mais abertas. Assim, que ele segura as pombinhas. E o Santo Antônio fica com as mãozinhas mais fechadas para poder segurar o bebê, tá? Os polegares sempre para cima. Então, esse aqui vai ser um Santo Antônio. Então, eu vou fazer ele já com as mãozinhas fechadinhas, tá bom? Eu posso encaixar agora a cabeça, que tava secando. Eu vou quebrar um palito de dente ao meio. E vou colocar aqui, ó, bem embaixo. Pega a boquinha como referência, mais ou menos. Aqui. Vou passar cola. Não precisa muito, não. E vou colocar aqui. Talvez dê uma deformadinha, por isso que é bom a gente sempre deixar secar um pouquinho antes de trabalhar. Pra não ter esse problema de deformar. Aperta bem, porque lembram que eu comentei que o biscuit trabalha, ele seca, desidrata, então ele costuma sair do lugar. Mesmo depois que você deixa a peça pra secar, vai lá dar uma ajeitadinha, uma apertadinha, pra não deixar que ele saia do lugar.